eu acho que da última vez a gente falou pouco. Eu queria falar nesse assunto a questão da música, certo? Por quê? Certo. Porque eu me engajei muito no começo, né, da pandemia, a gente ficou muito engajado na música, e a gente até chegou a ter sede e ia ter votação e não sei o quê. Tava um rojão, né? Mas aí, quando começou a voltar os shows, aí começou a sair uns auxílios. Aí porque a força, o que impulsionou a música foi a questão das doações, né? Da movimentação de ajudar a galera que tava no perrengue mesmo. Mas depois, quando o negócio foi esfriando mais, aí vem dinheiro do governo, vem dinheiro do não sei da onde. Aí começou a aparecer uns clandestinozinhos, aí começou a esfriar, o negócio esfriou. Não, eu queria saber mesmo de tu, que eu nem falei, nem conversei contigo sobre isso ainda. A que pé tá a música? A música, ela tem projeto para a música, tem futuro, a música está parada, ou foi só um negócio, uma coisa de momento que passou e já era? Qual é teus planos? Qual é os planos da música? Ó, bora lá. Para quem não sabe o que é a música é a Associação dos Músicos do Ceará, certo? O que foi que aconteceu? Na pandemia, começou o desespero dos músicos em questão de ganhos. Por quê? Porque o governador mandou fechar todo tipo de estabelecimento que gerava emprego com música, restaurante, casa de show. Isso foi de imediato. E quando surgiu esse impacto, o músico, é a situação seguinte, como eu falei no outro podcast, ele não se prepara, ele não tem um segundo plano. Ele não tem um segundo plano, não, vou deixar aqui guardadinho para ver se daqui a pouco, se eu precisar, tá ali aquele dinheiro guardado. Não, o músico é rasgador. Ganha hoje, com um bocado comigo, um bocado esquecido. Aí, começou a chegar mensagem para mim. Pelo ato de eu estar fazendo direito, sou acadêmico de direito, embora esteja trancado no momento, muita gente me pedia orientações, mas que falava isso aqui sobre as bandas, porque as bandas estavam largando os músicos sem bater nenhum tipo de conta. E dessa procura, um foi passando pro outro. Cara, procura o McFly ajeita. E eu disse assim, bicho, se eu começar a pegar os casos de todo mundo e tentar solucionar, vai virar um caos no momento. Porque era muita gente, só de uma banda era 12. O que eu vou fazer? Vou amenizar, vou pegar o que der pra pegar e vou dizer pra galera, o momento não é esse, você colocar uma banda na justiça. Ninguém sabe quando é que vai voltar. E pra amenizar mais a situação, o que eu comecei a fazer? Madruga, eu fui lá em casa e, macho, tem galera que estão passando mal. Já tinha música passando fome. Aí o bicho, vamos ajudar essa galera. Começando com a cesta base, depois foi para 150 cestas, depois foi para 380 cestas numa lista. E depois, hoje, 18 toneladas contabilizadas já entregue lá na garagem lá de casa, pros músicos. E então, eu tava muito ativo. Por que eu tava ativo? O escritório tinha fechado, eu tava sem fazer nada em casa. Fui pro Uber. Uber, quase que eu fui assaltado. Tive uma tentativa de assalto, fiquei com muito medo, larguei o Uber. E eu disse, bicho, eu vou procurar uma coisa pra eu me entreter. Porque se eu ficar dentro de casa, eu vou ficar doido. E eu sou ativo demais. Comecei a ajudar essa galera. Comecei a ajudar. E a gente chegou numa proporção de doações que tinha que ter um CNPJ. Porque era empresa, de primeiro era só um empresário, mas toma 10 cestas, toma 5 cestas. Pegou coisas maiores. Uma empresa, para prestar conta. Para prestar conta, tinha que ter um CNPJ. Então a gente foi várias querendo pedir apoio a alguns órgãos de música aqui do Estado do Ceará que estavam praticamente parados. E a gente não teve esse apoio de imediato. Não teve esse apoio. Assim, Madruga, então vamos pegar aqui uma associação, cara. Aí eu procurei, pesquisei, tinha a MUS, a Associação do Ceará. Ela estava inativa. Entrei em contato com o telefone que tinha lá do CNPJ e não consegui averbar. Assim, não consegui entrar como interino da associação. Com o tempo, aí eu coloquei os documentos, tal, tudinho, entrei como interino até aparecer o presidente dessa associação. Quer dizer que tu pode dar entrada, mesmo documento, sem a pessoa saber. Qualquer documento, porque eu interino, porque praticamente... Porque vai tentar acionar o cara. Porque ele abandonou, na verdade. Isso. Ele abandonou. E a associação, ela já tem mais de 14 anos, essa associação. E então, assim, cara, vamos pegar essa brecha que a gente tem. Porque a gente pediu um CNPJ de um, cara, era uma briga medonha. Mas aí já
Reutilizou o mesmo CNPJ? Mesmo CNPJ, mesmo Só fez reativar. Não tá ativo ainda. Eu só fiz interim. Por quê? Porque tinha que pagar várias coisas que tinha lá. O processo, o processo está em encaminhamento. Porque não achamos o antigo, dono. E a gente pensou até assim, cara, vamos criar outro CNPJ com outro nome, tipo a Mussi. Isso, no final e tal. Aí foi dada essa opção e a gente ia fazer isso. Mas tinha muito trabalho externo para pouco trabalho interno. O que era pouco trabalho interno? A prioridade não era para a galera que estava passando fome? O que é que a gente ia se preocupar em ter uma sede e tal, aquele negócio? Mas a gente ainda teve ainda, né? O que é que a gente ia se preocupar em ter um escritório para elaborar os projetos e tal? E os projetos fazia em casa mesmo. Vamos ajudar o povo, cara. Vamos ajudar o povo. Quando acabar, a gente vê no que dá. Então, demos esse apoio para os músicos. Graças a Deus, sim, foi uma missão que foi atribuída para mim. Eu hoje exerço com o maior prazer do mundo e com muito orgulho de todas as atitudes que eu tomei. Posso ter errado em algumas situações. Todo ser humano é passivo a erro, mas, como a gente falou, o aprendizado que foi o mais importante. A Mussi acabou? Não, a Mussi não acabou. O presidente da associação tem que trabalhar também, pô. GF Divulgações. Eu tenho Germano, acabou de entrar aqui nos estúdios. Pode ficar à vontade aí, meu filho. Pode sentar aí. Quiser água, tem água. Tudo bom, hein? Boa noite. Boa noite não, hein? Boa tarde, né? Boa tarde. Tá acostumado a fazer lá à noite. Eu esqueci o que eu tava falando, sabe? Que vai continuar, mano. Ah, pronto. Aí, porque eu dei uma esfriada agora. Até então, um momento. Bicho, eu preciso pagar minhas contas. Eu perdi um carro na pandemia, praticamente. Perdi o carro pro banco. Tive que vender, né? Tive que vender, senão eu ia perder o carro. Então, sim, quando eu comecei a ver que tava faltando demais dentro da minha casa e eu ajudando demais os outros, não tava sendo... Assim, cara, eu vou dar uma pausa agora. Dar uma pausa na ativação, porque todo mundo começou já a trabalhar. Todo mundo já tava com dinheiro. Quem não tava ganhando nada, já tava ganhando alguma coisa. E vou cuidar de mim, porra, um pouquinho. E eu tava até precisando. Pré-depressão, até peguei pré-depressão. Já tava caminhado já, que eu tava sentindo muito triste. Porque já pensou, mas tu atender 300 músicos, mais ou menos assim, num mês. E 300 histórias diferentes, velho. Eu cheguei numa casa do cara que só tava a geladeira e a fumaça da geladeira. E a casa toda suja, o cara totalmente em estado de abandono. E aquilo dali me choca demais, assim. Várias coisas que chocou. Uma vez, a criança chegou lá em casa. Peraí. O cara foi pegar uma cesta básica. Aí eu disse, olha, eu vou começar a entregar a partir das 17 horas. Por quê? Porque eu tô com Covid. Vou descer lá só para dar o apoio, ficar bem longe. Mas pode pegar aqui e tal, sente teu nome. Esse cara chegou 7 horas da manhã, né, cara? Oxi. Aí eu botei a cabeça na janela e o menino chorando, mesmo esse menino chorava tanto, que tava incomodando lá em cima. Aí eu disse, mas que aí? Aí o cara disse, rapaz, cara, me desculpe, mas eu vim pegar a cesta básica. Mas é 17 horas, mas que eu vim no carro da prefeitura. O cara tinha vindo de longe, Tapajé. Tá peste, mano. Pra pegar uma cesta básica, certo? Quando eu vi aquela situação, aí eu pronto, aí eu me lasquei de novo. Desci, o que é que esse menino tem, macho? Não, tem nada não, essa besteira dele. Mas quando eu entreguei a cesta... Fome, é fome. Quando eu entreguei a cesta, ele abriu a cesta base, deu uma bolacha pro menino, parou de falar na mesma hora. Aí, bicho, aí eu... Outra chibatada que eu levei do McFly. Que eu levei, né? Aí mandei a minha esposa fazer um lanche. Fiz um banquetezinho lá, um pãozinho com ovo, um queijo e tal. E a gente ficou conversando até ele se sentir confortável, tá bem, tá. Depois você vai pegar 10 cestas, você vai levar pra você. Que você vir de lá pra cá pra pegar uma cesta básica, é porque você tá precisando demais mesmo. E muita gente ia lá em casa pra pegar só pra ver o Miguel, né? Põe depois levar. Então, assim, essas duas histórias é que eu tenho pra te contar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mais de 300 músicos passaram lá em casa. Oxe, mais, Maria. E cada um com história diferente. Isso te abala um pouquinho. E tu começa a assimilar aquilo dali. Eu chorava por nada. É porque, macho, eu também, eu acho que no meio de tanta gente que precisa, tem os aproveitadores, né? Demais. E os aproveitadores, às vezes, faz você ficar um pouco, tipo assim, não se sensibilizar tanto, porque na tua cabeça tu acha que sempre vai ter alguém se aproveitando, mas quando você vê realmente, quando aparece o caso que você diz, pô, meu irmão, o cara vindo de Tapajé pra buscar, vou dizer, viu, mano? E o pior disso tudo é você
ficar recebendo as acusações que eu recebia. Isso. Que eu queria me promover, Mas sempre tem, sempre que tem. eu queria aparecer. E quando eu fui entrar para um negócio desse, eu chamei, disse, olha, vocês estão preparados mesmo para essa chibata aqui? Porque vão dizer que vocês são ladrão, vão jogar pedra em vocês, vão lhe caluniar, vão difamar sua família, vão querer tirar você de todos os acessos positivos que você tentou construir. E eu disse, vocês estão preparados, mas eu estava engrenado demais quando eu fui receber essa missão. E eu tava com as costas bem quentes. Por isso que você sabe que eu fui para cima de todo mundo. Eu fui pra rua, entrei para dentro da Câmara de Deputados, discuti com o deputado quis me ameaçar, eu ameacei o deputado. Então, assim, eu não tive medo de nada, eu estava preparado para aquela chibata, porque eu sabia que ia acontecer aquilo já. A proporção que as coisas estavam tomando foi tão grande, de 10 sextas a gente tá negociando auxílio para os músicos, foi uma coisa muito grande, a responsabilidade que eu tinha era muito grande também. E nesse fato eu tenho orgulho demais. Não, mas foi, até eu já falei aqui, que no grupo da MUS começou a entrar músicos de outros estados. Pronto, foi. Porque chamou a atenção o movimento que a MUS estava fazendo aqui, chamou a atenção que os estados não tinha nada, não tinha ninguém por ninguém. E o único lugar que estava movimentando mesmo a parte social, de correr atrás, era aqui. Aí tinha gente de outros estados, pô, cara, que mais que vocês estão fazendo aí? Tipo assim, querendo estar aqui no meio para poder se beneficiar também. Isso demais. Né? Quando começa a polarizar demais as coisas, vem os pós e os contras, né? O que é que eu tenho a dizer com isso? Seria 100% positivo se o que eu propus tivesse dado certo, que era a junção de todos os órgãos. Pra que só música? Pra que a música? Aí começou as pinhas. Aí começou, cara. Bicho, isso me machuca demais. Me machuca muito porque eu tentei unir a galera. E uma galera que não tinha nada a ver na parada, não tinha responsabilidade de nada, não tinha caráter pra estar ali tomando aquela atitude. Tomar atitude ao contrário, né, do que eu queria. Queria fazer a junção de todos os órgãos e a gente, bora traçar um plano aqui, porra. Bora fazer bora fazer um projeto, não é um negócio bonito pra gente ser exemplo mesmo pro Brasil? Não, primeira coisa que fizeram, não, você tá fora, a gente vai fazer aqui, mas você tá fora. Aí eu disse, é mesmo, beleza. Aí eu fiz uma declaração na internet, olha, a partir de hoje a música vai caminhar sozinho, justamente pra eu não me desgastar com a galera. Cada um segue a sua e a gente vai seguir a nossa. Tchau, abraço, obrigado, fique com Deus. Porque me machucou demais, porque tava um trisquinho pra gente fazer uma parceria e todos os órgãos trabalharam, porque tava bonito demais o trabalho. Sindicato, associação, em ordem. Sindicato, associação. Em ordem. OMB. Ainda tinha mais outro, ainda tinha uns caras que se juntaram com a... Tinha. Como é aquele... Vida e Arte. Vida e Arte. Tinha o CEPEC. Aí surgiu o SOS. Esse treinamento foi bacana demais. Foi pesado. Até hoje a gente mantém contato. Eles me marcam muito. Só que eu tô me resguardando porque ano que vem tem política e eu vou pra cima demais. Gol de gás. Vai? Vou demais, vou bater pesado. Mas não pra me candidatar. Sim, eu vou lembrar a galera o que aconteceu. Mas tu tinha passado na mente. Pra se candidatar, tinha. E desistiu. Mas não tô preparado ainda, não. Só quando a missão já é de Deus mesmo. Não pro meu ego, pra alimentar meu ego, pra me alimentar, pra dizer que... eu quero ser um deputado estadual, eu quero ser o que foi que eu te disse? Quero uma missão. Se for missão, eu vou. Queriam naquela vezada lá, não foi? Foi. Macho, aí eu disse, macho, deixa pra outra. Aí, ó, tá chegando já e tu ainda acho que não. A galera tá. já queria que eu fosse pra vereador naquela época. Foi. Aí eu disse, não, esse negócio assim de dar certo, não. Tem que ser um planejamento. Porque você entrar por entrar, tem uma porrada que entra e se arruma. A próxima que tem é deputada. Outra pra vereador. Então, assim, quando a galera entra por entrar, não tem nenhum tipo de projeto. Sim, tem vários projetos já encaixados para entrar. Mas a oposição não deixa. Então, assim, até você conseguir meter um projeto desse lá, quando entrar, a galera reprova. A política é desgastante demais, mano. A política é suja. A política você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter um centrão por perto. Tem que ter sangue pra esse negócio. Tem que ter sangue no olho, tem que... Bicho, aí quando eu comecei a estudar... É um ambiente que, pelo amor... É doido. Eu fiquei tão interessado pelo assunto que eu não tinha condição mais de pagar a faculdade de Direito. De 800 foi para 1.400 em plena pandemia. Eu tava no 7º semestre. Aí peguei as mesmas cadeiras e fui fazer gestão pública. Para tentar entender como é que se roda o mecanismo mesmo na íntegra mesmo. Aí tô terminando em agosto agora. Mas, bicho, assim, foi bom... por um lado, mas aprendi muito com as chibatadas. Não foi nem com os acertos, não.
Com a chibatada que até hoje eu tenho... Não tenho mágoa, porque eu não gosto de gostar mágoa nem rancor de ninguém. Mas eu tenho que dar ali pra mim lembrar, bicho, isso aqui, mano, peraí. Ei. Não é assim não, só chegar, ei, desculpa aí, vai lá, cara. Não é assim não, peraí, você tem que... Homem, isso aí foi só um trechinho do nosso bate-papo, ó. Clica aqui em cima para assistir o episódio completo. Aqui embaixo você vai assistir outro episódio. Aqui em cima na bolinha você dá aquela força se inscrevendo no nosso canal de cortes e segue a gente nas redes sociais, ó. Instagram e TikTok do Conversa Essa. E lá no Instagram o meu, Arlindo Orlando. Valeu, cambada!